Olá, amigos, que a paz e o amor de Jesus possa estar em nossos corações, que nós possamos continuar confiantes, esperançosos, com fé, de que aquilo pelo qual nós estamos passando presentemente vá aos poucos diminuindo e que nós consigamos passar por essa tempestade e que ora nós estamos vivendo. Mas tenhamos a certeza de que Deus é bom, Deus é nosso Pai, e aquilo que ocorre conosco tem naturalmente necessidades. Por isso que nós precisamos sempre confiar. E vamos seguir as regras que os homens criaram para nós nesse momento. Então nós estamos num momento de isolamento social. Então nós estamos muito próximos uns aos outros, talvez de uma forma em que não tenhamos tido ainda na presente reencarnação. Por isso que nós trouxemos aqui um tema, para que a gente reflita sobre ele. Naturalmente que é importante que se compreenda que não estamos passando nenhuma receita. É apenas para que a gente reflita sobre aquilo que nós vamos trazer aqui, para que a gente veja se quer ou não aplicar no nosso dia a dia. E o tema é os desafios da convivência. Então diz que a vida social é uma lei da natureza a que o homem não pode se esquivar sem prejudicar-se, pois é por meio do relacionamento entre os seus semelhantes que ele desenvolve as suas potencialidades. A sociabilidade ela é instintiva e obedece a um imperativo categórico da lei do progresso. Nós somos seres gregários, fomos criados por Deus para que a gente viva próximos uns aos outros. O Rodolfo Caligares, no seu livro chamado As Leis Morais, ele diz que Deus, em seus sábios desígnios, não nos fez perfeitos, mas nos fez perfectíveis. Assim, para atingirmos a perfeição a que estamos destinados, todos precisamos uns dos outros. Todos nós, segundo aprendemos com a doutrina espírita, iremos ser um dia espíritos perfeitos, puro espíritos. Então, esse desenvolvimento, esse objetivo de nos tornarmos puros espíritos, todos nós iremos atingir, uns antes, outros mais adiantados, dependendo sempre do nosso trabalho, do nosso esforço. Lembrando que é uma perfeição relativa a nós espíritos. Mais ainda, não há como desenvolver e aperfeiçoar-se, ou aperfeiçoar as nossas faculdades, tanto intelectuais como morais, senão no convívio social. Nessa permuta constante de afeições, conhecimentos e experiências, sem a qual nós realmente não evoluiríamos e nós estaríamos nos embrutecendo. Mais adiante, nós vamos encontrar em outro livro da doutrina espírita, esse escrito por Deolindo Amorim, no livro A Doutrina Espírita, ele diz assim, que existe necessidade de viverem uns pelos outros e para os outros, tendo como ponto convergente o bem comum. Mais ainda, o espírito Joana de Ângeles, no livro Leis Morais da Vida, psicografado por Divaldo Pereira Franco, no capítulo intitulado Intercâmbio Social, diz que o homem é, como falávamos anteriormente, um ser gregário organizado pela emoção para a vida em sociedade. A vivência cristã se caracteriza pelo clima de convivência social em regime de fraternidade, no qual todos se ajudam e se socorrem, dirimindo, resolvendo dificuldades e consertando problemas. Viver o Cristo é também conviver com o próximo, aceitando-o conforme suas imperfeições, sem constituir-lhe fiscal ou pretender corrigi-lo, antes o acompanhando com bondade, inspirando-o ao despertamento e à mudança de conduta. Observamos pelas observações que esses espíritos nos fazem, que mais do que nunca nós estamos, nesse momento, tendo que obrigatoriamente viver em sociedade. Temos que aprender a conviver uns com os outros. E isso é extremamente importante para nós, na nossa vida como espíritos imortais que somos, vivendo mais uma reencarnação. É importante que nós coloquemos em prática aquilo que nós já sabemos. Conviver não é uma situação fácil, porque nós somos espíritos ainda imperfeitos. E quase sempre nós queremos fazer valer aquilo que nós
dizemos, valer a nossa opinião. E não é dessa forma que a gente convive com as pessoas. Lembrando que cada um de nós, né, nós somos individualidades. Fomos criados todos por Deus, Deus é o Pai de todos nós, mas nós somos individualidades. Portanto, se nós temos sonhos e temos objetivos na vida, e certamente nós temos, mas cada um de nós provavelmente pensa percorrer esse ou aquele caminho, que nós devemos aprender a aceitar e entender essa situação. Por isso que conviver não é fácil, porque nós temos que vencer essa barreira do eu, né? Eu tenho razão, eu quero que seja assim. É necessário que a gente aprenda realmente sempre a conjugar o verbo nós, principalmente quando a gente está todo mundo dentro de um ambiente só, para que a gente aprenda então o momento certo de falar e o momento certo de ouvir. O Espírito André Luiz, no livro Sinal Verde, psicografado pelo Chico Xavier, ele nos diz o seguinte, que as outras pessoas são diferentes e por isso mesmo guardam maneiras próprias de agir. Esclarecer a base de entendimento fraterno, sim. Polemizar, nunca. Você pode claramente discordar sem ofender, desde que fale apreciando os direitos do opositor. Afaste as palavras agressivas do seu vocabulário. Tanto quanto nos acontece, os outros querem ser eles mesmos na realização dos compromissos que assumem. Existem inúmeros meios de auxiliar sem ferir. Aprendamos a ceder em qualquer problema secundário, para sermos fiéis às realidades essenciais. Então o Espírito André Luiz nos diz para a gente aprender a ceder, né? E nós nos lembramos que em outras ocasiões tivemos a oportunidade de falar sobre o amor, e quem ama verdadeiramente pensa primeiro no outro. Afasta-se para que o outro esteja bem, seja feliz. Quem ama verdadeiramente. Então nós nos lembramos de Jesus, né? Jesus, quando esteve aqui entre nós, ele nos serviu, nos amou de forma incondicional. Esse é o amor. Ou seja, em todas as ocasiões Jesus cedeu, porque ele nos entendia, nos compreendia e sabia das nossas fraquezas, dos nossos desequilíbrios também. Ainda o Espírito Joana de Ângeles diz o seguinte, que o desafio do relacionamento é um gigantesco convite ao amor, a fim de alcançar a plenitude existencial. Então, nós precisamos, nesses momentos difíceis pelos quais nós estamos passando, aprender, mais do que tudo, a conviver, a respeitar espaços. Novamente nós repetimos, não é tarefa simples, não é tarefa fácil, mas é possível. Está aí Deus nos dando a oportunidade, então, através da convivência com as pessoas, principalmente com os nossos familiares, nos dando a oportunidade justamente de aprender isso aí, né? Aprender a ceder, né? E aprender a ouvir as outras pessoas também. Realmente, os relacionamentos nos são um grande desafio. E a cada novo dia, mesmo com aqueles com quem há anos convivemos, sempre se mostram desafiadores. Isso porque nós somos expostos a diversas e diferentes situações. Porque vamos mudando com o tempo. Porque a convivência vai sofrendo a influência dos anos. Somente nos furtaremos a isso se optarmos por viver em solidão, em isolamento, apartados do mundo. E, naturalmente, que viver apartado do mundo fere as leis de Deus, né? Se os relacionamentos sociais nos constituem desafios, são igualmente um convite para o amor, como disse o Espírito Joana de Ângeles. E como todo convite, nós podemos aceitar ou não. Ou seja, como falávamos bem no princípio, nós estamos aqui passando nenhuma receita, mesmo porque isso não é possível, porque somos individualidades, somos criaturas inteligentes, e nós fazemos sempre de acordo com aquilo que nós reputamos como certo e o correto. Mas certamente, os ensinamentos que nós estamos sujeitos a eles, certamente devem fazer com que a gente aprenda a refletir. E em refletindo, nós vamos ver que certamente esses ensinamentos, eles são absolutamente racionais. É necessário que a gente aprenda realmente a aceitar o convite para que a gente possa aprender a conviver. Dessa forma,
Se os relacionamentos são inevitáveis em nossa vida, em sociedade, aprendemos a amar, né? A gente precisa aprender a amar através deles. Isso é uma questão de opção. Mais ainda nós temos aqui, né? Com relação a isso, né? O amor é feito de pequenas virtudes. E conforme nos ensinou Jesus, o amor deve ser a maior meta de nossa existência. Era isso que eu tinha hoje, e nós possamos refletir sobre esses ensinamentos. Muito obrigado, fiquem bem, fiquem em paz, e que o amor de Jesus permaneça em nossos corações.